Ao chegarem ao campus da Universidade Federal de Minas Gerais na última terça-feira, dia 29 de março, alunos, professores e visitantes se depararam com uma imagem grosseira no pátio de entrada da instituição. Um boneco representando o presidente da República, Jair Bolsonaro, com uma corda pendurada no pescoço. As palavras genocida, machista, racista e corrupto estavam estampadas na camisa branca que vestia o boneco. A imagem viralizou na internet. O vereador de Belo Horizonte, Nicolas Ferreira, postou no Twitter: "Isso está dentro da UFMG. O amor e a tolerância dos militantes disfarçados de estudante. Imagina se fosse com a Marielle. Só imagina." Fecha aspas. Mas as mensagens de repúdio ao ato foram para além dos agentes políticos. Várias pessoas comuns também usaram a conta no Twitter para manifestarem a indignação. Uma delas disse: "Eu tento imaginar o tipo de pessoa que estuda na UFMG. Eu sinto pena." Fecha aspas. Outro disse: "Gostaria de ver se esses ignorantes colocariam um boneco representando Alexandre de Moraes. A sorte desses covardes é que Bolsonaro é do bem e respeita a democracia. Bando de desocupados." Fecha aspas. Um post ainda mais indignado escreveu: "O FMG mantém boneco de Bolsonaro enforcado no pátio da instituição. Temos reitor nessa porcaria de faculdade? Temos Polícia Federal e Ministério Público por aí também? Estão esperando o quê?" Fecha aspas. Robson, essa eu queria começar por você justamente porque você é o nosso conhecedor de leis aí, né? E infelizmente a gente tem assistido a aplicação de 2 pesos e 2 medidas constantemente no que se refere à liberdade de expressão no Brasil. 2 pesos, 2 medidas. Se é contra o Bolsonaro, vale, bacana. Se não é contra o Bolsonaro, né, se é a favor dele, ou se é neutro, não vale. Tem um provérbio chinês que diz o seguinte: onde terminam os argumentos, principiam os insultos. Pessoal da esquerda, gente, vamos falar muito sério. Vamos, assim, sem paixão ideológica, sem nada. Já viram que é sempre a mesma cantinela? É sempre a mesma coisa? É machista, é genocida, é corrupto, é racista, é nazista, é tudo isso. É uma cantinela, eles não conseguem. Mas se você chegar para esse pessoal, para a grande maioria deles, e falar assim: ué, mas o que é fascismo? Olha, cuidado, talvez eles não vão dar conta de explicar. Eu sei porque na escola do meu filho, há algum tempo atrás, no ano passado, já aconteceu de professor querer fazer alusão com o regime vigente no Brasil com o nazismo, como se o nazismo fosse um negócio de direita. E eu tive que ligar na escola e conversar com o pessoal, explicar para eles como é que a história foi. Começa pelo próprio nome do partido nazista na Alemanha, Partido Nacional Socialista Alemão. Começa pelo nome que eles ignoram. Agora, em relação à questão de crime, isso aqui é um crime de injúria e cometido contra o presidente da República. Então, pode-se tomar medidas, sim. Agora, entra aquela questão: vale a pena? Vale a pena tomar uma medida contra um cidadão, um bocó desses, que faz um negócio? Porque, para mim, um cara desse é um bocó, para usar a linguagem assim, bem do interior de Minas Gerais. Isso é um bocó. Esse cidadão que faz um negócio desse, o que ele tem para oferecer? Eu não vou nem questionar se a faculdade é boa ou se não é, mas o que uma pessoa que participa de um ato desse tem a oferecer? Que tipo de contribuição ela está trazendo para o Brasil? Que tipo de contribuição de uma pessoa que tem esse tipo de atitude traz para o país? De que forma que essa pessoa está colaborando com a democracia brasileira? De que forma que essa pessoa está demonstrando que é patriota, que está preocupado com o país? Nada, porque ela não tem nada a oferecer. Ela só oferece isso, uma imagem ridícula, grotesca, patética, que é a própria imagem da esquerda brasileira. A verdade é essa.
Omara, como é que você avaliou aí esse episódio? Bom, Gi, a gente sabe aí que fazer isso com o presidente Bolsonaro não vai dar em nada, não vai acontecer nada, porque o presidente Bolsonaro, ele é um cara da paz e ele não vai fazer nada contra esse pessoal aí. Então, assim, já fizeram até coisa pior, né, contra ele, já jogaram até futebol com a cabeça dele, já fizeram várias coisas contra ele aí, né, e ele nunca reagiu, nunca fez nada, né. Agora, eu queria ver a coragem desses estudantes aí de fazer isso aí com o Alexandre de Moraes que você acabou de citar. Cadê a coragem deles para fazer isso? Né? Então, não tem coragem, né? Então, assim, eu queria ver também a direita fazendo uma coisa dessa aí, que não ia virar, né? Que não ia acontecer com a gente, ia todo mundo preso, capaz, né? Se a direita faz uma coisa dessa aí com a Marielle, por exemplo, que o rapazinho comentou aí no comentário do Nicolas. Então, assim, outra coisa também, gente, eu fico pensando que tipo de pessoa que está estudando numa universidade dessa. Sim, se eu tenho um filho estudando numa universidade dessa aí, gente, eu ia estar muito preocupada numa hora dessas. Eu ia estar extremamente preocupada. Então, outra coisa, assim, esses alunos que cometeram esse absurdo, né, a gente tinha que, eu queria saber se são alunos carentes, se são alunos, assim, que ralam para estar ali, ou se são aqueles alunos, filhinhos de papai, sabe, que nunca trabalharam na vida deles, né, e que estão ali mamando na teta dos recursos do governo. Sabe, eu queria saber qual que é o perfil de aluno que faz uma manifestação dessa aí, tá? E eu acho até que pessoas com poder aquisitivo maior nem deveriam estar estudando uma faculdade federal, deveriam estar fazendo faculdade particular, tá? Então, assim, deixa a faculdade federal para quem quer correr atrás, para quem quer estudar, tá? Então, assim, até quando a gente vai ver essas universidades federais que mais parecem aí partidos de esquerda, não cumprindo com o seu papel de formar profissionais, sabe? O que eles estão fazendo é formando militantes. Então, que tipo de profissionais vai sair dessa faculdade, gente? Eu fico preocupada com o que vai ser da gente daqui 5, 10, 15, 30 anos, sabe? Quem que vai atender a gente nos postos de saúde? Os médicos? Quem que vai estar construindo prédio? São esses profissionais que estão aí nessa faculdade, militando, fingindo que estão estudando, né? Então, assim, a sensação que eu tenho é que está tudo perdido, sabe? Que não tem mais jeito. Então, o que aconteceu nessa faculdade aí, gente, é inaceitável. É uma coisa horrível. É um crime que aconteceu nessa faculdade. Eu fiquei chocada na hora que eu vi a imagem do Bolsonaro, né? Então, assim, isso aí não é liberdade de expressão, tá? Isso aí é uma ameaça ao presidente da República. É um crime o que aconteceu. Eu chego até a pensar, gente, que esse povo não estava no seu juízo normal. Esse povo devia estar com um problema esse dia. Sabe, eu até defendo que às vezes tem que ser feito exame toxicológico em alunos e professores. De vez em quando, periodicamente fazer, porque não é normal o que eles fizeram. Sabe? Então, o reitor, os professores, eles precisam receber uma advertência. Eles precisam receber, alguma coisa precisa ser feita. Alunos também precisam receber. Isso não pode ficar assim, não é possível que nada vai ser feito aí nessa situação, sabe? Então, assim, eu fico preocupada, porque se os nossos jovens, eles estão sendo doutrinados aí, nessas faculdades, o Brasil vai estar cada vez mais em posição ruim no ranking da educação, tá? A gente nunca vai ser destaque aí em inovações tecnológicas, em pesquisas, né? Então, assim, é lamentável mesmo, sabe? Então, outra coisa que eu queria pontuar aqui, que
assim, é inacreditável mesmo, mas a gente conhece pessoas que têm mestrado, doutorado, pessoas inteligentes que defendem socialismo, gente. Robson comentou isso aqui agora há pouco. Então, assim, o que essa pessoa tem na cabeça de imaginar que ela está fazendo um doutorado, estudando tanto para viver no socialismo? De que vai adiantar um doutorado se essa pessoa morar em Cuba, por exemplo? De que vai adiantar seu doutorado, querida? Sabe? Então, assim, poxa vida, é lamentável. Então, eu queria entender esses jovens, sabe? Por que eles têm tanto ódio do Bolsonaro? Por que vocês têm tanto ódio do Bolsonaro? O que foi que ele fez? O que foi que ele fez? Mas não venha com essa historinha de que ele é racista, de que ele é sexista, que ele é eletricista, que ele é taxista, que ele é não sei o quê. Não venha com essa história, não, pelo amor de Deus, me dá um motivo. Um motivo. Escreva aí nos comentários que se você estiver assistindo esse programa, me dá um motivo que você não gostar do Bolsonaro. Não. Porque esse discurso aí não cola mais. Acabou. Não tem mais o que discutir sobre isso aí, não, tá? Por favor. Tá? O ódio cegou todo mundo. O ódio pelo Bolsonaro cegou todo mundo? Não. Cegou assim, porque a maioria da população brasileira abriu os olhos. Então, tem uma pequena minoria aí que ainda está cega, sabe? Que ainda está cega. Elas cegaram para o que realmente é importante nesse país, tá? Então, assim, pensem bem, né? Que seres humanos estão sendo formados aí nessa faculdade. Que seres humanos que estão sendo formados aí. Jovens e professores com ódio. Ódio a ponto de desejar a morte de outra pessoa. Tá? Eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse ter medo de mandar as minhas filhas para uma faculdade. Eu prefiro que elas não estudem. Prefiro. Robson, antes da gente chamar o Alan para o debate, você está querendo fazer uma pontuação? Pontuar algo aí? 5 segundinhos. Primeiro, eu não achei a tal mãozinha, eu tive que levantar a mão mesmo. A professora ali viu, a Di viu. Omara, você perguntou que tipo de profissional que está saindo dessas faculdades. É muito simples, Omara. É o profissional que não conhece a língua portuguesa, é a turma do jornalismo que vive escrevendo errado, é a turma do jornalismo que não sabe a diferença entre velocidade da som e velocidade da luz, igual vi numa manchete há poucos dias atrás. É o médico que acha que não pode receitar um remédio, você entendeu? O médico não dá conta de ler uma bula direito, é o médico que não tem responsabilidade porque não quer salvar uma vida, fazer tudo que está ao alcance dele. É o engenheiro que está deixando as casas caírem, ponte cair, você entendeu? É esse tipo de profissional que está saindo desse tipo de faculdade. E, infelizmente, a verdade é essa. São os maus profissionais. Porque, infelizmente, tem uma parcela, vou repetir, uma parcela das instituições de ensino que não estão ensinando, só estão doutrinando. Se tiver doutrinado, está tudo certo, está tudo bem. Obrigado pela parte. Alan, como é que você avaliou essa situação aí? Essa doutrinação, ela vem aí de pelo menos 4 décadas, né? Só podemos falar 5, né? Então, para você desconstruir isso daí, eu acho que vai levar outras 4, 5 décadas. Nós não podemos nos iludir. Eu acho que o grito vale a pena, esse desabafo sincero e honesto da Omara, que foi tocante, mas ao mesmo tempo nos desperta assim, para aquilo que eu ouvi ontem até da boca do presidente, né? Gente, não se trata mais de embate político ideológico, né? A luta do bem contra o mal. Então aí a gente já parte para um lado espiritual da coisa. Então essas pessoas, elas entraram num nível de idiotice útil que para reverter vai ser todo um processo, né? Por isso que entra dentro daquilo, Gi, que você falou, né, sobre essa importância da eleição desse ano. Porque se existe uma chance, né, de que o Brasil, sobretudo nosso país, continue a trilhar um caminho aí de reversão de tudo isso, porque
3 anos e meio, vamos colocar 4 anos até o final do ano. É muito pouco tempo, né, para se tentar alguma reversão. E olha que muita coisa foi feita, né, e mesmo nesse cenário de pandemia. Então, a gente vê essas ações aí do governo, as vitórias, a questão da economia, né, as falas de Paulo Guedes, né, que coloca a economia assim num patamar, como se o Brasil tivesse superado, né, a pandemia melhor do que qualquer outro país do mundo, né? Isso é colocado aí de maneira muito clara, pelos resultados, né, econômicos, né, do PIB, enfim. Agora, voltando aí ao assunto, essa doutrinação me lembra também um livro do saudoso, né, agora saudoso Olavo de Carvalho, né? O que você precisa fazer para não ser um idiota útil, né? Uma coisa assim, né? O título do livro. Não li esse livro, você deu uma pincelada. O mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Então aí, pois é, mas o livro ele trata aí de toda essa sistemática, né? A raiz do problema. Aí entra a doutrinação da esquerda, que não veio só da era Lula e Dilma, né, gente? Isso veio lá de trás, né? Fernando Henrique hoje, se ele pudesse escrever CUT na camisa de gola dele, ele escreveria, né? Então, a gente percebe, né? O PSDB, a linha de atuação deles. Então, tudo é da farinha do mesmo saco. Trouxeram aí esses doutrinadores, né? Travestidos de professores, para pegar a nossa juventude e fazer o que está fazendo com ela. Então eu enxergo isso, eu não enxergo a maldade necessariamente no coração desses jovens. Eles são massa de manipulação. A gente tem que ter pena dessas pessoas, né? E torno a dizer, entro no aspecto espiritual. Eu acho que é uma coisa muito mais profunda. Aí envolve interesses mundiais, né, com que tudo isso esteja alinhado conforme a nova ordem mundial, que é aí derrubar o senso cristão no mundo, né, aquela questão de Deus como criador onipotente que rege todas as coisas. Então a desconstrução de tudo isso, ela começa aonde? No ensino, né? Então a gente vê esse alinhamento de propósitos, né? A nossa chance está aí, nesse ano, nessa eleição. Muita gente grande, né, está desesperadamente, né, tentando de tudo para acabar com essa tentativa do governo atual, né, do Bolsonaro, de moralizar, né, tirar essa corrupção, né, endêmica, sistêmica, que acabou com tudo, nos deixou nessa situação toda. Então, precisamos de mais 4 anos. Eu, particularmente, gente, eu confesso, eu sou uma pessoa da paz. Eu gosto de dialogar. Eu tenho uma postura assim, muito mais amena, né? Porque eu acho que o diálogo ele é importante para que a gente possa tirar disso daí algo de melhor, né? Eu acho que é por aí que a gente precisa atuar, né? Dialogar mais. Agora, o Bolsonaro está, diante de toda essa situação, ele já está engrossando aí o caldo, ele está vendo que não, essa coisa da democracia, não, deixa falar. Ontem, por exemplo, ele fez alguns pronunciamentos assim interessantes. Então, a coisa está começando a se reverter. Até chegar, aí eu entro nesse assunto de volta, né, Gi? Até chegar na escola, para que os professores sejam melhor formados e para que possa trazer de volta uma consciência coletiva, sobretudo da juventude assim mais consistente, né? Menos subversiva como está, nós estamos falando aí de 30, 40 anos, né? E se Jesus não voltar antes, é isso. Ou se eles não conseguirem tomar o poder, né, como o Dirceu já disse, né? Não precisa ser necessariamente no voto, né? Eu acho que foi muito bom, gente, o debate, mas eu só queria acrescentar e pontuar com você que está nos assistindo uma questão que eu li no Telegram do padre
Paulo Ricardo nessa semana, e que quando eu li essa matéria que a gente trouxe para vocês, eu me lembrei instantaneamente desse artigo dele que estava lá postado no Telegram. Uma das armas que os opositores, um adversário usa, isso é uma arma muito comum, é rotular aquele opositor de algo odioso, algo que vá desconstruir a humanidade daquela pessoa, para que aquela pessoa não desperte nas pessoas nenhum tipo de simpatia. E aí, lendo esse artigo essa semana, a gente faz uma retrospectiva e fica muito claro para a gente que isso tem sido feito com relação à pessoa do presidente Bolsonaro e de qualquer apoiador dele. Qualquer pessoa que em algum momento demonstre algum tipo de simpatia a ele, ou ao projeto dele, ou à proposta dele, é automaticamente rotulado também pelas mesmas coisas que eles rotulam ele. Então, esses termos aqui que foram usados nessa camiseta que estampou esse boneco, genocida, fascista, machista, racista, ele nunca fez apartheid de negros, desde que ele está no poder. Você já viu dizer que ele separou ônibus, separou restaurante para negros e brancos? Isso é racismo. Você viu o presidente fazer isso? Você viu o presidente fazer apartheid de mulheres? Fazer algum projeto de lei que impedisse que as mulheres tivessem acesso a algo? Isso seria machismo. Vocês viram por parte do presidente ele mandar queimar vivo alguém, ele mandar matar alguém fuzilado, como os ditadores fazem, Che Guevara fez, aquele, como é que é o nome daquele do Cuba lá, gente? Fidel Castro. Então, ele tem sido rotulado todos esses anos, até na época de deputado, por termos odiosos, termos que despertem em nós o pior sentimento, um sentimento de aversão, um sentimento assim, porco-espinho, sabe? Já fica assim totalmente armado e que não quer contato. Então, isso é manipulação da linguagem. Faz a gente ver algo que não existe. Faz a gente jurar que está acontecendo algo que não existe. Daqui a pouco, nós todos, se nos deixarmos manipular, vamos estar falando que a grama não é verde. A grama é cor-de-rosa. Da cor que a mídia quiser que seja. Da cor que ela mandar a gente ver, a gente vai estar vendo. Então, eu estou dizendo isso para vocês, estou compartilhando esse artigo, depois eu posso até colocar nas minhas redes sociais, se vocês quiserem, mas está lá no Telegram do Padre Paulo Ricardo. Se vocês quiserem, é só entrar no Telegram e entrar no perfil dele, no canal dele, está lá esse artigo, é fantástico. Ele vai descrevendo essa arma, que é uma arma que é usada desde a União Soviética para que os inimigos, os opositores àquele regime, passem a ser vistos não como seres humanos. Não como seres humanos. Porque ser humano, por mais que seja o mendigo, o caso do mendigo. O mendigo não despertou a simpatia de todo mundo? Não despertou um sentimento, nossa, pobre coitado, foi espancado. A gente automaticamente tem compaixão. A tal palavra que é tão dita na mídia, que eu até tomei aversão do tanto que eles usam ela, mas a tal da empatia. Então, a gente automaticamente sente somos seres humanos, nós deveríamos querer o amor a todos, o bem a todos, a bondade a todos, isso está na nossa essência. Aí eles vêm e, usando essas armas, nos manipulam e nos cegam. Porque quando a gente está cheio de ódio,
É o que a Omara disse, a gente está cego. A gente fica completamente cego. Nos venderam nos últimos anos que ele é um genocida. Nos venderam e tem gente que acredita. Ninguém está vendo ninguém ser fuzilado em praça pública, porque o genocídio é isso, você sai assassinando as pessoas. Genocídio é isso. Ninguém está vendo ninguém ser morto fuzilado, mas ele é um genocida. Isso é o ódio. Isso é o ódio verdadeiro, cegando as pessoas e fazendo elas acreditar naquilo que não existe. Estou te dizendo isso para que você ajude os outros a se libertarem dessas escamas que estão sendo colocadas nos nossos olhos. E não é só contra o presidente. Essas armas também são utilizadas aí com outras pessoas. Aqui em Araxá mesmo nós temos exemplo disso. Tentaram fazer isso com a pobre da Fernanda Castelha, né, algumas semanas atrás. Então, é uma arma muito comum. Se você quer empichar alguém para ela ficar à margem e ser odiada, você rotula ela com tudo de ruim. Você mina ela com tudo de ruim para que as pessoas a odeiem. Então, fica muito esperto com isso. Abra seus olhos e ajude também a despertar aquelas pessoas que você conhece.